Eduardo estacionou o carro em frente ao portão de casa com o mesmo cuidado de sempre. Desligou o motor, respirou fundo e ficou alguns segundos parado, olhando para o nada, como se precisasse se preparar antes de entrar. Ele fazia isso todos os dias. Aquele breve momento dentro do carro era o único espaço onde ainda conseguia fingir que estava inteiro. Porque assim que atravessava o portão, o silêncio o engolia. Mas naquele dia, algo estava diferente. Antes mesmo de abrir a porta, Eduardo ouviu um som que fez seu corpo inteiro travar. Risos. Não eram ecos da memória. Não eram lembranças insistentes do passado. Eram risadas reais, altas, soltas, infantis. O coração dele acelerou de imediato. Eduardo abriu a porta do carro devagar, como se qualquer movimento brusco pudesse fazer aquele som desaparecer. O riso voltou, acompanhado de gritos animados e do barulho inconfundível de água sendo jogada no chão. Ele franziu a testa. Aquela casa não tinha risadas havia meses. Caminhou em direção ao portão interno, sentindo as pernas pesarem a cada passo. À medida que avançava, o som ficava mais claro, mais próximo, mais impossível de ignorar. Quando finalmente dobrou a lateral da casa e teve visão do gramado, Eduardo parou. Literalmente parou. O que estava diante dele não fazia sentido. No meio do jardim, Marina segurava um balde preto cheio de balões coloridos. O avental claro estava encharcado, colado ao corpo. O cabelo preso começava a se soltar e ela ria. Ria de um jeito aberto, despreocupado, completamente diferente da mulher silenciosa que limpava a casa todas as manhãs. Ao redor dela, 3 meninos corriam descalços, molhados da cabeça aos pés. E um deles era Lucas, o filho dele. Eduardo sentiu algo subir pela garganta, como se o ar tivesse ficado pesado demais para entrar. Havia tanto tempo que não via Lucas daquele jeito que seu cérebro demorou alguns segundos para aceitar a cena como real. Lucas correu com um balão rosa nas mãos e o arremessou com força em um menino de camiseta listrada que Eduardo nunca tinha visto. O garoto desviou tarde demais. Foi atingido em cheio e caiu na grama, puxando Lucas junto. Os dois rolaram pelo chão, gargalhando sem parar. O terceiro menino, de camiseta vermelha, mergulhou as mãos no balde para pegar mais balões, espirrando água para todo lado. "Ei, isso valeu!" Lucas gritou rindo. Eduardo ficou parado, de terno escuro, completamente deslocado naquela cena viva demais. Por meses, aquela casa tinha sido um lugar onde ninguém ousava fazer barulho, onde portas eram fechadas com cuidado, onde passos eram leves demais, onde Lucas passava dias inteiros trancado no quarto, olhando para a parede ou para o celular sem som. E agora ele estava ali, rindo. De verdade. Marina percebeu a presença de Eduardo e congelou no mesmo instante. O sorriso sumiu do rosto dela, como se alguém tivesse desligado uma luz. Ela abaixou o balde devagar e limpou as mãos molhadas no avental, o olhar carregado de medo. "Senhor Eduardo, eu posso explicar", disse rápido, a voz tensa. Eduardo levantou a mão num gesto automático pedindo calma, mas demorou alguns segundos para conseguir falar. Seus olhos continuavam presos em Lucas, que agora ajudava os outros dois a encher mais balões na torneira do jardim. Quem são esses meninos?" perguntou enfim, com a voz baixa, apontando discretamente. Marina respirou fundo, como quem se prepara para algo ruim. "São meus filhos, senhor. O de camiseta vermelha é o Pedro e o de listrada é o Henrique." Ela falava rápido, atropelando as próprias palavras. "Minha irmã precisou viajar hoje. A creche está fechada para reforma. Eu não tinha com quem deixar eles. Achei que ficariam quietos na área de serviço. Eu juro que não queria atrapalhar."
Eduardo não respondeu de imediato. Observava os três meninos trabalhando juntos, como se conhecessem havia anos. Lucas explicava algo com gestos exagerados e Pedro e Henrique ouviam atentos, rindo quando ele errava alguma palavra. E como eles vieram parar aqui fora? Eduardo perguntou, ainda sem desviar o olhar. Marina mordeu o lábio inferior. Eu terminei de limpar a sala e fui buscar eles. Quando passei pelo corredor, o Lucas estava na janela. Ele viu a gente e desceu correndo. Pediu para brincar junto. Ela fez uma pausa curta. Eu não soube dizer não. Eduardo cruzou os braços lentamente. Lucas estava diferente. Os ombros relaxados, o rosto corado, os olhos brilhando de um jeito que Eduardo não via desde antes da morte da mãe. Há quanto tempo eles estão brincando assim? Perguntou. Uns 20 minutos. Eu ia separar agora. Marina respondeu, torcendo as mãos. Eduardo balançou a cabeça devagar. Não separa. Marina arregalou os olhos. Senhor, deixa eles brincarem, ele disse, sentindo a voz falhar no final. Meu filho não sorria assim há meses. Marina sentiu os olhos marejarem. Lucas correu até o pai, todo molhado e ofegante. Pai, o Pedro me ensinou um jeito de fazer o balão voar mais longe. Eduardo se abaixou e passou a mão pelos cabelos encharcados do filho. Que legal, filho. Eu posso continuar? Ele engoliu seco antes de responder. Pode sim. Lucas abriu um sorriso enorme, abraçou a perna do pai por um segundo e saiu correndo de volta para os outros dois. Pedro acenou de longe. Oi, tio. Quer brincar com a gente? Eduardo riu. Um riso baixo, curto, mas real. Agora não posso, campeão. Quando voltou o olhar para Marina, algo dentro dele já tinha mudado, mesmo que ainda não soubesse nomear. Aquela cena simples tinha quebrado o silêncio da casa. E sem que Eduardo percebesse, também tinha aberto a primeira fresta de luz dentro de um coração que estava fechado havia tempo demais. Eduardo não conseguiu entrar em casa imediatamente. Ficou parado à beira do gramado por alguns minutos que pareceram longos demais, observando Lucas correr de um lado para o outro, escorregar na grama molhada, errar a mira dos balões e rir ainda mais quando isso acontecia. Era um riso solto, despreocupado, infantil, o tipo de riso que não pede permissão para existir, o tipo de riso que ele achava ter perdido para sempre. Marina continuava atenta, mesmo brincando. A cada escorregão, ela se aproximava. A cada grito mais alto, ela alertava. Havia ali um equilíbrio que Eduardo não soube nomear de imediato. Cuidado sem controle, atenção sem rigidez. Aquilo o incomodou. Não de forma negativa, mas profunda. Porque em algum lugar dentro dele, uma pergunta começou a se formar, silenciosa e insistente. Como alguém que entrou nessa casa tão recentemente conseguiu alcançar meu filho de um jeito que eu não consegui em meses? Quando o sol começou a baixar, Marina bateu palmas 2 vezes. Meninos, chega por hoje. Vocês já estão tremendo de frio. Só mais um, Lucas implorou. Marina olhou para Eduardo, esperando autorização, como quem ainda não se sentia no direito de decidir nada ali. Eduardo hesitou por um segundo, depois assentiu. Mais 5 minutos. Lucas comemorou como se tivesse ganhado um prêmio. Quando o tempo acabou, Marina reuniu os 3 com firmeza suave. Banho agora. Aonde? Pedro perguntou. No banheiro do corredor. Eduardo respondeu antes mesmo de pensar. Tem toalhas limpas no armário. Marina olhou para ele surpresa, mas sorriu em agradecimento. Os meninos passaram correndo por Eduardo, deixando um rastro de pegadas molhadas pelo chão. Lucas olhou para trás antes de subir a escada. Pai, depois você vem ver a gente jogar videogame? A pergunta era simples, mas Eduardo sentiu como se alguém tivesse puxado algo pesado de cima do peito dele. Vou sim, respondeu. Daqui a pouco.
Lucas assentiu satisfeito e desapareceu escada acima. Eduardo entrou em casa devagar. O som dos passos molhados ecoava pelo corredor, misturado a gargalhadas abafadas e vozes sobrepostas. Aquela casa fazia barulho de novo. Na cozinha, Marina recolhia o balde e esvaziava os balões estourados. "Desculpa a bagunça", ela disse, sem levantar os olhos. "Não precisa", Eduardo respondeu. "A casa aguenta." Ela o encarou por um instante sem entender completamente. "Você trabalha aqui há quanto tempo mesmo?" ele perguntou. 5 meses e alguns dias." Eduardo assentiu lentamente. "E eu nunca te perguntei nada sobre você." Marina ficou em silêncio. "Nunca perguntei se tinha filhos, se morava longe, se precisava de ajuda." Ele continuou. "Eu só queria que tudo funcionasse, que a casa ficasse limpa, que ninguém fizesse barulho." Ele respirou fundo, porque eu achava que silêncio era proteção. Marina apoiou as mãos na pia. "O senhor estava passando por algo difícil." Eduardo balançou a cabeça. "Eu estava me escondendo." Ela não respondeu. Não por falta de opinião, mas por respeito. Ainda assim, ele sentiu que ela entendia. "Onde vocês moram?" perguntou. "Numa kitnet do outro lado da cidade. Levo quase 2 horas de ônibus." "E quando não tem com quem deixar seus filhos?" Marina suspirou. "A gente se vira. Ou perde emprego." Havia cansaço na voz dela, não reclamação. Cansaço antigo. Eduardo encostou-se à bancada. "Você pode trazer seus filhos sempre que precisar." Marina arregalou os olhos. "O senhor tem certeza?" Eduardo olhou para o corredor, de onde vinha o som de Lucas rindo alto. "Absoluta." Ela levou a mão à boca, tentando segurar o choro. "O senhor não imagina o quanto isso significa para mim." "Imagino mais do que você pensa", ele respondeu. Mais tarde, Eduardo entrou no quarto de Lucas. O menino estava sentado no chão com Pedro e Henrique, todos molhados, jogando videogame e discutindo quem tinha trapaceado. "Pai", Lucas disse animado, "o Henrique roubou?" "Não roubei, foi bug do jogo", Henrique rebateu. Eduardo sentou-se na cama e ficou observando. Não interferiu, não corrigiu, não pediu silêncio, apenas ficou. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Eduardo se sentou sozinho no quarto. A casa estava quieta de novo, mas era um silêncio diferente. Não pesado, não vazio. Ele levou as mãos ao rosto e chorou. Chorou pela esposa. Chorou pelos meses perdidos. Chorou pelo filho que quase perdeu para dentro de si mesmo. Mas, pela primeira vez desde o acidente, aquelas lágrimas não vinham só da dor, vinham da culpa e da esperança. No dia seguinte, Eduardo acordou com vozes no andar de baixo. Desceu as escadas e encontrou Marina preparando o café. Pedro e Henrique estavam sentados no balcão, ajudando a cortar frutas com cuidado exagerado. "Bom dia", Eduardo disse. "Bom dia, tio", os dois responderam juntos. Lucas apareceu logo depois, ainda sonolento, e sentou ao lado do pai. "Eles vão ficar hoje também?" Eduardo sorriu. "Vão." Lucas abriu um sorriso lento, como quem não quer acreditar muito rápido. Enquanto tomavam café juntos, Eduardo percebeu algo que o assustou e confortou ao mesmo tempo. Aquilo parecia normal, como se aquela mesa sempre tivesse sido feita para 5. E naquele instante, sem perceber, Eduardo começou a entender que aquele riso no jardim não tinha sido apenas um momento bonito, tinha sido um aviso. A vida estava batendo à porta outra vez. E ele teria que decidir se iria continuar se escondendo ou se teria coragem de abrir. Eduardo percebeu a mudança antes mesmo de conseguir explicá-la. Não foi um evento específico, nem uma conversa decisiva. Foi algo mais sutil, um deslocamento silencioso dentro da rotina. Pequenos detalhes que, somados,
transformavam tudo. A casa já não parecia um lugar que precisava ser atravessado em silêncio. Agora, logo cedo, havia passos apressados no corredor, vozes se sobrepondo, portas abrindo e fechando sem tanto cuidado, risadas escapando antes mesmo do café ficar pronto. Eduardo passou a acordar alguns minutos antes do despertador. Ficava deitado, ouvindo. Lucas conversava com Pedro e Henrique no quarto. Às vezes discutiam por causa de um tênis, outras por causa de quem ia primeiro ao banheiro. Discussões pequenas, comuns, vivas. Eduardo fechava os olhos e deixava aqueles sons chegarem até ele, como se estivesse reaprendendo a ouvir. Na primeira semana, ele ainda observava tudo de longe. Sentava-se à mesa, tomava café, respondia quando falavam com ele, mas mantinha certa distância emocional. Não por frieza, mas por medo. Medo de se acostumar rápido demais. Medo de perder outra vez. Marina parecia perceber isso. Ela nunca o forçava a participar, nunca fazia perguntas invasivas. Apenas seguia cuidando da casa e das crianças com a mesma calma firme de sempre. Eduardo começou a notar coisas que antes passavam despercebidas. Como Marina se abaixava para ficar na altura dos meninos quando precisava chamar a atenção deles. Como explicava, em vez de mandar. Como colocava limites sem elevar a voz. Lucas respondia a isso. Quando Marina dizia, é hora de guardar, ele reclamava, mas guardava. Quando dizia, já chega, ele obedecia. Não por medo, mas por confiança. Aquilo incomodava Eduardo, não de forma amarga, de forma reveladora. Ele começou a se perguntar em que momento tinha confundido proteção com isolamento. Certa tarde, Eduardo voltou do escritório improvisado mais cedo e encontrou os 3 meninos sentados no chão da sala, cercados de folhas e lápis de cor. O que está acontecendo aqui? Perguntou. Concurso de desenho, Henrique respondeu. Tema livre, Pedro completou. Lucas olhou para o pai. Você vai ser o juiz. Eduardo hesitou. Eu não entendo muito de desenho. Não precisa, Lucas disse. Só precisa escolher o que você gostar mais. Eduardo sentou-se no sofá. Observou em silêncio enquanto os 3 desenhavam. Henrique fazia traços cuidadosos, concentrado. Pedro desenhava rápido e impulsivo. Lucas desenhava devagar demais, como se tivesse medo de errar. Quando terminaram, entregaram os papéis. Eduardo olhou um por um. O desenho de Lucas o fez engolir em seco. Era a casa, o jardim, 5 pessoas de mãos dadas. Quem são? Eduardo perguntou com a voz mais baixa do que pretendia. Lucas deu de ombros. A gente. Pedro e Henrique se aproximaram para ver a reação dele. Eu fiz a piscina maior, Pedro comentou. E eu desenhei as árvores, Henrique disse. Eduardo assentiu, tentando manter o controle. É um bom desenho, falou. Todos são. Lucas sorriu de um jeito tímido, como se tivesse acabado de receber algo que não sabia pedir. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Eduardo encontrou Marina dobrando roupas na lavanderia. Você tem um jeito com eles, ele disse, encostando no batente da porta. Criança só precisa se sentir segura, ela respondeu sem parar o que fazia. Eu achei que estava protegendo meu filho, Eduardo falou, mas acho que estava afastando ele do mundo. Marina dobrou a última camiseta e o encarou. O senhor estava machucado. Isso faz a gente se fechar. E você? Ele perguntou. Como consegue continuar aberta, mesmo depois de tudo? Ela demorou a responder. Porque se eu me fechar, meus filhos ficam sozinhos, disse por fim. A resposta ficou ecoando dentro dele. Naquela semana, Eduardo decidiu fazer algo que vinha adiando havia meses. Ligou para a escola de Lucas, conversou com a orientadora, perguntou como o filho estava, ouviu algo que não ouvia havia muito tempo. Ele está mais comunicativo, mais presente, parece mais leve.
Eduardo desligou o telefone com a mão trêmula. À noite, chamou Lucas para jantar fora da mesa formal. Pediu pizza. Sentaram-se na cozinha, todos juntos. Pai, Lucas disse com a boca cheia. Você tá diferente. Eduardo riu. Diferente como? Você fica mais aqui agora. A frase foi simples, mas acertou em cheio. Naquela madrugada, Eduardo não conseguiu dormir. Ficou pensando em quantas vezes tinha estado fisicamente presente e emocionalmente ausente. Em quantas oportunidades tinha deixado passar por medo de sentir. E no meio desses pensamentos, Marina surgiu com clareza. Não como funcionária, não como solução, mas como alguém que, sem saber, estava reorganizando tudo dentro daquela casa. E dentro dele também. Na manhã seguinte, Eduardo tomou uma decisão pequena, mas que mudaria muita coisa. Quando Marina se preparava para sair com as crianças para a escola, ele disse, Marina, se você quiser pode ficar. Ela se virou confusa. Ficar? Morar aqui, ele explicou. Sem obrigação, sem pressão, só uma possibilidade. Marina sentiu o chão parecer instável sob os pés. Eu preciso pensar, Eduardo assentiu. Pense com calma, não é uma ordem, é um convite. Ela saiu com as crianças naquele dia com a mente em turbilhão. Eduardo ficou sozinho na casa, mas pela primeira vez em muito tempo não sentiu o vazio. Sentiu expectativa. Marina não ouviu metade do caminho até a escola. Os meninos falavam animados no banco de trás do ônibus escolar, comentando sobre o desenho, sobre a pizza da noite anterior, sobre como Lucas agora sentava no meio deles no recreio. As palavras vinham em ondas, mas a mente dela estava presa a uma única frase. Se você quiser, pode morar aqui. Não era a primeira vez que a vida lhe oferecia algo bom. Mas era a primeira vez que aquilo vinha sem cobrança, sem troca implícita, sem ameaça escondida. E isso a assustava mais do que qualquer recusa. Marina havia aprendido, muito cedo, que estabilidade era frágil, que quando algo parecia bom demais, quase sempre vinha acompanhado de uma queda dolorosa depois. Por isso, ao longo dos anos, ela se acostumara a não desejar demais, a não criar raízes profundas, a sempre manter uma mala invisível pronta para ir embora. Aceitar aquela proposta significava desmontar essa defesa. Quando voltou para a mansão naquela tarde, Marina entrou na casa com cuidado, como se o lugar pudesse rejeitá-la se ela pisasse errado. Eduardo estava no escritório. A casa estava silenciosa, mas não vazia. Ela começou a arrumar os quartos, como fazia todos os dias, mas a cabeça não acompanhava as mãos. Em determinado momento, parou no corredor do andar de cima. O quarto de Lucas estava com a porta aberta. Ele estava sentado no chão com Pedro e Henrique, espalhando carrinhos e peças de montar. Marina ficou observando da porta, sem ser vista. Minha mãe gostava desse carro, Lucas disse de repente, segurando um vermelho. Os outros dois ficaram em silêncio. Ela dizia que era rápido, ele completou sem emoção exagerada, apenas como quem compartilha algo que agora não machucava tanto. Pedro assentiu. Minha mãe também gosta de carro vermelho, falou simples. Henrique completou. A Marina também gosta. Lucas sorriu pequeno. Ela gosta. Marina sentiu o peito apertar. Ela se afastou devagar, sem interromper. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Eduardo a encontrou na cozinha, sentada à mesa, com as mãos apoiadas na xícara de chá já fria. Você pensou no que eu disse? Ele perguntou, sem se aproximar demais. Marina assentiu lentamente. Pensei o dia inteiro. Eduardo esperou. Não a pressionou. Eu tenho medo, ela disse por fim. Medo de aceitar e depois perder. Ele sentou-se à frente dela. Eu não estou oferecendo caridade, disse com calma. Estou oferecendo convivência, escolha e tempo. Marina levantou os olhos. E se não der certo? Então a gente conversa, ele respondeu.
Mas eu não vou simplesmente tirar isso de você sem aviso. Não é assim que as coisas funcionam comigo. Ela respirou fundo. Meus filhos nunca tiveram um quarto só deles. A frase saiu quase como um sussurro. Eduardo sentiu algo se reorganizar dentro dele. Eles podem ter, respondeu. Marina ficou em silêncio por longos segundos. Depois assentiu. Então, eu aceito. Eduardo não sorriu largo, não comemorou. Apenas fechou os olhos por um instante, como quem agradece em silêncio. Vamos fazer isso direito, ele disse. Sem pressa, no seu tempo. A mudança aconteceu aos poucos. Marina trouxe poucas coisas. Roupas, brinquedos, alguns livros. Nada de excessos. Ainda tinha medo de ocupar espaço demais. Eduardo fez questão de preparar os quartos com cuidado. Deixou que Pedro e Henrique escolhessem a posição das camas. Lucas ajudou a organizar os brinquedos. Agora vocês moram aqui, ele disse simples. Os meninos se entreolharam. Para sempre? Henrique perguntou. Eduardo hesitou apenas um segundo. Enquanto fizer sentido para a gente. Isso bastou. Os dias seguintes foram de adaptação silenciosa. Eduardo começou a perceber Marina além do uniforme, além da rotina. Via-a sentada à mesa, ajudando os meninos com a lição. Ou explicando algo com paciência, ou rindo de uma piada sem graça do Pedro. À noite, quando a casa dormia, os dois conversavam na varanda. Falavam pouco do futuro, mais do passado, das dores que ainda não tinham nome. E sem que percebessem, estavam construindo algo sólido antes mesmo de pensar em chamar de amor. Mas toda construção verdadeira traz consigo rachaduras, e Eduardo ainda carregava culpas não resolvidas. Marina ainda carregava o medo de depender, e ambos sabiam, mesmo sem dizer, que aquele equilíbrio ainda seria testado. A mudança de Marina para a casa não provocou uma ruptura, provocou um ajuste. Nada ali aconteceu de forma brusca. Nenhuma grande conversa, nenhum anúncio solene. As coisas simplesmente passaram a funcionar de outro jeito, como se sempre tivessem estado esperando aquele encaixe. Eduardo percebeu isso na primeira noite em que acordou de madrugada. Era um hábito antigo. Desde o acidente, o sono vinha em blocos curtos, interrompidos por pensamentos que insistiam em voltar. Naquela noite, porém, algo estava diferente. Havia silêncio, mas não aquele silêncio opressor que parecia empurrá-lo de volta para dentro da própria cabeça. Era um silêncio habitado. Ele ouviu passos suaves no corredor. Levantou-se devagar e abriu a porta do quarto. Marina estava sentada no chão, do lado de fora do quarto de Pedro e Henrique, com as costas encostadas na parede. Tinha um livro aberto no colo, mas os olhos estavam fechados. Está tudo bem? Eduardo perguntou em voz baixa. Ela abriu os olhos assustada por um segundo, depois relaxou. Eles tiveram um pesadelo, respondeu. Preferi ficar aqui um pouco. Eduardo assentiu. Quer que eu fique com você? Marina pensou por um instante. Se não for incômodo. Ele se sentou ao lado dela, mantendo certa distância. Não se tocaram, apenas dividiram o mesmo espaço. Obrigada, ela disse sem olhar. Eduardo percebeu que aquele gesto simples, estar ali, tinha um peso enorme. Na manhã seguinte, Lucas apareceu na cozinha com um sorriso sonolento. Dormi bem hoje, anunciou. Eduardo sentiu um aperto bom no peito. Os dias passaram com pequenas descobertas. Eduardo começou a notar como Marina organizava as coisas pensando nas crianças. Como deixava bilhetes curtos nas mochilas. Como lembrava dos gostos de cada um. Como nunca levantava a voz, mas sempre era ouvida. Ele começou a notar. Marina. O jeito como ela franzia a testa quando estava concentrada. Como mordia o lábio ao pensar. Como ria com o corpo inteiro quando algo a divertia de verdade. E isso o assustou. Porque pela primeira vez desde a morte da esposa, ele sentia algo que não era apenas saudade ou culpa.
Sentia presença. Eduardo passou a se cobrar em silêncio. Não é justo, pensava. Ela confia em mim. Eu não posso confundir isso. Marina também sentia a mudança. Ela percebeu no modo como Eduardo passara a perguntar sobre o dia dela, no cuidado ao falar, no esforço genuíno em estar presente. Percebeu principalmente no jeito como ele olhava para os filhos dela, não como visitas, não como um favor, mas como parte do cotidiano. Aquilo mexia com algo profundo. Marina havia passado anos se defendendo de qualquer tipo de expectativa. Aprendera a não contar com ninguém além de si mesma. Ver Eduardo assumindo responsabilidade sem obrigação a desarmava por dentro. Certa tarde, ela chegou da aula do curso técnico e encontrou Eduardo na cozinha tentando preparar o jantar. "O que está acontecendo aqui?" perguntou, segurando o riso. "Tentativa de macarrão." Ele respondeu sério. "Já aviso que talvez precise de um plano B." Ela se aproximou. "Posso ajudar? Por favor." Cozinharam juntos em silêncio no começo. Depois começaram a conversar. Riram quando o molho quase queimou. Lucas entrou correndo, reclamou do cheiro, mas depois comeu tudo. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Eduardo e Marina ficaram na cozinha recolhendo os pratos. "Você já pensou em voltar a estudar?" Ele perguntou de repente. Marina parou. "Já", respondeu. "Mas pensar é diferente de conseguir." Eduardo secou as mãos. "E se fosse possível?" Ela o encarou, confusa. "Como assim? Se você quisesse terminar o curso de enfermagem, eu poderia ajudar", disse com cuidado. "Ajustamos horários. Eu pago, não como favor, como investimento." Marina sentiu as pernas fraquejarem. "Eduardo, isso é muita coisa. Você merece", ele respondeu. "E seus filhos também." Ela sentou-se, sentindo as lágrimas se acumularem. "Ninguém nunca apostou em mim assim", confessou. Eduardo se ajoelhou à frente dela na mesma altura. "Eu não estou te salvando", disse. "Estou reconhecendo o que você já é." Eles ficaram ali, em silêncio. Não se tocaram. Mas algo importante aconteceu naquele momento. Uma confiança profunda começou a se formar. Não romântica ainda, mas essencial. E ambos sabiam que depois disso seria impossível fingir que nada estava mudando. Depois da conversa na cozinha, nada foi dito por alguns dias. E ao mesmo tempo, tudo era dito o tempo todo. Eduardo passou a perceber o próprio corpo reagindo antes da mente. O coração acelerava quando Marina entrava no cômodo. O olhar a procurava automaticamente na casa. O silêncio entre eles deixava de ser confortável e passava a ser carregado. Ele odiava isso, não porque fosse ruim, mas porque o obrigava a encarar algo que jurara nunca mais sentir. Eduardo havia prometido a si mesmo que não amaria outra mulher, não por fidelidade à memória da esposa, mas por medo. Amar de novo significava abrir espaço para perder outra vez. Significava admitir que a vida continuava, e isso, por muito tempo, pareceu uma traição. Marina também sentia a mudança. Percebia no jeito como Eduardo se aproximava quando falava, no cuidado excessivo com as palavras, no silêncio mais longo depois de uma frase simples. Percebia sobretudo no próprio corpo, no nó no estômago quando ele sorria, na calma estranha quando ele estava por perto. Ela se repreendia em pensamento. Não confunda gratidão com amor. Não confunda segurança com sentimento. Mas o coração não obedecia. Certa noite, Lucas teve uma crise de choro. Não foi intensa, não foi desesperada, foi silenciosa, contida, o tipo de choro que assusta mais do que gritos. Eduardo acordou com o som abafado vindo do quarto do filho. Levantou-se rápido e entrou. Lucas estava sentado na cama, abraçando o travesseiro. "O que foi, filho?" "Sonhei com a mamãe", ele disse com a voz pequena. Eduardo sentiu o chão faltar. Sentou-se ao lado dele.
O que aconteceu no sonho? Ela estava longe, e eu queria chamar, mas não saía som. Eduardo respirou fundo, sentindo a própria garganta fechar. Vem cá, disse, puxando o filho para um abraço. Lucas se encolheu contra ele. Pai, você ainda fica triste? Eduardo fechou os olhos. Fico, respondeu com honestidade. Mas não como antes. Por causa da Marina? A pergunta veio simples demais. Eduardo abriu os olhos. Por quê? Porque você sorri mais agora, Lucas disse. E ela cuida da gente. Ela não tenta substituir a mamãe. Ela só fica. Eduardo sentiu as lágrimas escorrerem. Você se sentiria mal se eu gostasse dela? Lucas pensou por alguns segundos. Eu acho que a mamãe ia querer você feliz, respondeu. Eduardo abraçou o filho com força. Na cozinha, Marina ouvia tudo, parada no corredor sem querer. Quando percebeu o silêncio, voltou para o quarto rapidamente, o coração disparado. No dia seguinte, Eduardo chamou Marina para conversar na varanda. Aconteceu algo ontem à noite, ele disse. Marina sentou-se devagar. O Lucas falou da mãe. Ela respondeu sabendo. Eduardo assentiu. Ele perguntou se eu ficaria triste se gostasse de você. Marina prendeu a respiração. E o que você respondeu? Nada ainda, Eduardo disse, porque antes eu precisava saber se isso faria sentido para você. Marina sentiu os olhos marejarem. Eu tentei não sentir, confessou. Tentei fingir que era só convivência, mas eu sinto. Eduardo segurou as mãos dela. Eu também, disse baixo, e isso me assusta. A mim também. Eles ficaram em silêncio por alguns segundos, sentindo o peso daquela verdade. A gente não precisa apressar nada, Marina disse, nem colocar rótulos. Eduardo assentiu. Só ser honestos. Ele se aproximou devagar, dando espaço para que ela recuasse se quisesse. Ela não recuou. O beijo foi contido, cuidadoso, quase tímido. Um beijo que carregava respeito, medo e desejo ao mesmo tempo. Quando se afastaram, Marina encostou a testa na dele. Seja paciente comigo, ela pediu. Sempre, Eduardo respondeu. Naquela noite, a casa dormiu em paz. Não porque todos os medos tinham desaparecido, mas porque finalmente ninguém estava fingindo. E aquilo mudava tudo. Assumir algo, mesmo que apenas em silêncio, muda a forma como o mundo reage. Eduardo percebeu isso nos detalhes. No jeito como os funcionários da casa passaram a olhar mais vezes para a varanda quando ele e Marina conversavam. No silêncio um pouco mais longo quando entrava na cozinha e a encontrava ali. Nada explícito, nada grosseiro. Apenas aquela mudança sutil que denuncia quando algo deixou de ser invisível. Ele não se importava tanto com os olhares. O que realmente o incomodava era o próprio conflito interno. Dormia mal, não por culpa exatamente, mas por medo. Medo de estar confundindo carência com sentimento. Medo de estar oferecendo algo que talvez não conseguisse sustentar. Medo de repetir erros, de prometer mais do que podia cumprir. Marina também sentia o peso. Passou a se questionar se estava ocupando um espaço que não era dela. Se em algum momento seria acusada, ainda que apenas no pensamento alheio, de ter entrado na vida daquela família num momento frágil demais. Ela já ouvira histórias assim antes. Sempre a mulher simples, sempre a funcionária, sempre o julgamento. Certo dia, a escola ligou. Lucas tinha brigado. Eduardo foi chamado imediatamente. Quando chegou, encontrou o filho sentado na sala da coordenação, braços cruzados, o olhar baixo. Ao lado, um garoto mais velho, visivelmente irritado. O que aconteceu? Eduardo perguntou. A coordenadora respirou fundo. Houve uma discussão durante o recreio. Esse aluno disse algumas coisas inadequadas. Lucas levantou os olhos. Ele falou da mamãe, disse, a voz firme.
Disse que ela foi embora porque não queria mais a gente. Eduardo sentiu o sangue ferver. E você reagiu? Eu mandei ele parar. Ele riu. Aí eu empurrei. Eduardo fechou os olhos por um segundo. Violência não resolve, filho. Eu sei, Lucas respondeu rápido. Mas eu não deixo ninguém falar da minha mãe, nem da Marina. A coordenadora pigarreou. Ele disse que a Marina não é mãe de verdade. Eduardo respirou fundo, se recompondo. Lucas, você sabe que empurrar não é certo, disse, agachando-se na frente do filho. Mas eu entendo sua dor. Eu não quero que falem dela, Lucas insistiu. Ela cuida de mim. Eduardo sentiu o coração apertar. Você vai pedir desculpas pelo empurrão, disse com firmeza. Mas nunca por defender quem você ama. No caminho de volta, Lucas ficou em silêncio. Pai, ele chamou depois de um tempo. Você vai deixar a Marina ir embora? Eduardo quase freou o carro. Por que você acha isso? Porque as pessoas falam coisas. Lucas respondeu. Falam que ela não pertence aqui. Eduardo parou o carro. Virou-se para o filho. Escuta bem o que eu vou te dizer. Falou sério. Ninguém decide quem pertence à nossa vida além de nós. Lucas assentiu, os olhos marejados. Em casa, Marina percebeu algo errado no momento em que os viu entrar. O que aconteceu? Eduardo contou tudo, sem esconder nada. Marina ouviu em silêncio. Eu não quero causar problemas, ela disse por fim. Se isso começar a machucar o Lucas... Não termina essa frase, Eduardo interrompeu, segurando a mão dela. Você não é o problema. Mas o mundo nem sempre vê assim. Eu vejo, ele respondeu. E isso basta. Naquela noite, Marina recebeu uma ligação da irmã. Você está morando com o patrão agora? Marina suspirou. Não é assim. É sempre assim que começa, a irmã disse em tom duro. Cuidado para não sair machucada. Marina desligou com o peito pesado. Na varanda, Eduardo percebeu que algo a incomodava. Quer falar? O mundo sempre acha que sabe mais do que a gente, ela disse. Sempre acha que amor tem classe social. Eduardo segurou o rosto dela com delicadeza. Amor tem coragem, respondeu. E eu estou disposto a enfrentar o que vier. Ela encostou a testa no peito dele. Promete que não vai desistir quando ficar difícil? Prometo, ele disse sem hesitar. Mas naquela noite, sozinho no quarto, Eduardo encarou o teto por horas. Sabia que amar Marina significava enfrentar julgamentos, mudanças, responsabilidades novas. Sabia que não seria simples. Ainda assim, pela primeira vez em muitos anos, ele não queria fugir. Queria ficar, queria lutar. Porque algumas pessoas não aparecem para bagunçar a vida. Aparecem para reconstruí-la. Mesmo que isso exija enfrentar o mundo inteiro. Depois da conversa na varanda, algo mudou de forma definitiva. Não foi um anúncio. Não foi uma conversa formal. Foi uma mudança silenciosa, mas profunda. Eduardo passou a agir como quem escolheu ficar. Começou a sair mais cedo do trabalho sempre que podia. Passou a almoçar em casa 2 vezes por semana. Fazia questão de buscar Lucas na escola pelo menos uma vez na semana. Pequenos gestos que, somados, criavam algo que ele nunca tinha conseguido antes. Presença constante. Marina observava tudo com cuidado. Ela não queria se iludir. Não queria criar expectativas que pudessem ser quebradas. Ainda havia uma parte dela que esperava, a qualquer momento, ouvir que aquilo tinha sido apenas uma fase, uma confusão emocional. Mas os dias passavam, e Eduardo continuava ali. Certo sábado, Lucas acordou cedo e foi direto para a cozinha. Encontrou Marina preparando panquecas. Bom dia, ele disse, ainda sonolento. Bom dia, campeão, ela respondeu sorrindo. Lucas sentou-se no balcão e ficou observando. Você vai embora algum dia? Marina parou o que estava fazendo. Por que você está perguntando isso?
Porque as pessoas sempre vão embora, ele respondeu sincero. Minha mãe foi. Algumas babás foram. Eu só quero saber. Marina se agachou na frente dele. Eu não sei o futuro, disse com honestidade. Mas sei que hoje eu estou aqui e escolho ficar. Lucas pensou por alguns segundos. Isso é suficiente, ele disse. Mais tarde, Eduardo encontrou Marina sentada no sofá, pensativa. O Lucas falou comigo, ela contou. Eduardo suspirou. Ele tem medo de perder. Eu também, Marina admitiu. Eduardo sentou ao lado dela. Então vamos fazer isso direito, ele disse. Ela o encarou. Como assim? Não como improviso, Eduardo continuou. Não como algo que pode ser descartado, mas como família. Marina sentiu o coração acelerar. Eduardo, eu sei que ainda é cedo para algumas coisas, ele disse. Mas não é cedo para assumir responsabilidade emocional. Na semana seguinte, Eduardo marcou uma reunião com o advogado. Não falou muito sobre isso em casa. Apenas disse que precisava resolver algumas coisas. Dias depois, chamou Marina para conversar. Eu quero que você saiba que não é um gesto impulsivo, ele começou. Eu pensei muito antes de decidir. Decidir o quê? Ela perguntou nervosa. Eu quero formalizar a sua permanência aqui, Eduardo disse. Não como funcionária, como parte da família. Marina ficou em silêncio. Eu quero que você tenha segurança, ele continuou. Moradia garantida, estabilidade, direitos. Não quero que você dependa da minha boa vontade. Quero que você escolha estar aqui porque quer, não porque precisa. As lágrimas escorreram antes que ela conseguisse responder. Você tem noção do que está me oferecendo? Tenho, Eduardo respondeu firme. E faço isso porque confio em você e porque o Lucas confia. Ela respirou fundo. Eu aceito, disse enfim, mas não como alguém que substitui ninguém. Eu quero construir, não ocupar. Eduardo sorriu. É exatamente isso. Naquela noite, eles chamaram Lucas para conversar. A gente quer te contar uma coisa, Eduardo disse. Lucas sentou no sofá, atento. Eu e a Marina estamos juntos, Eduardo continuou. E queremos continuar assim. Mas só se você estiver bem com isso. Lucas olhou de um para o outro. Eu já sabia, disse. Vocês ficam diferentes quando estão juntos. Diferentes como? Marina perguntou. Mais leves, Lucas respondeu. A casa fica melhor. Eduardo engoliu seco. Você se sentiria confortável se a Marina continuasse morando aqui como família? Lucas levantou-se do sofá e abraçou Marina com força. Eu já considero, disse. Foi naquele momento que Eduardo soube. Não havia mais volta. Os meses seguintes foram de ajustes reais. Não tudo foi fácil. Houve comentários da família distante, olhares atravessados em eventos sociais. Uma ou outra pessoa insinuando interesse financeiro, oportunismo, conveniência. Eduardo cortou todos com a mesma firmeza. Quem não respeita minha família não faz parte da minha vida. Marina também precisou enfrentar fantasmas, medo de errar, medo de não ser suficiente, medo de não saber ocupar aquele lugar novo. Eduardo esteve ali em todos. Família não é perfeição, ele dizia. É constância. Numa noite chuvosa, sentados na sala enquanto Lucas dormia, Marina falou o que guardava há semanas. Você tem certeza? Ela perguntou. De tudo isso? Eduardo segurou as mãos dela. Tenho, respondeu. Porque não foi você que entrou na nossa vida. Foi a vida que trouxe você para dentro. Ela sorriu, emocionada. Então eu fico, disse, com tudo que isso significa. Eu quero tudo, Eduardo respondeu, inclusive os dias difíceis. Eles se abraçaram em silêncio. Do lado de fora, a chuva caía forte. Dentro da casa, algo finalmente estava firme. Não perfeito, mas assumido.
O tempo não conserta tudo, mas revela. E foi isso que aconteceu na casa de Eduardo. Os meses passaram sem anúncios grandiosos, sem promessas exageradas. A vida simplesmente seguiu, e pela primeira vez em muito tempo, seguir não doía. Marina deixou, aos poucos, de se sentir hóspede. Não porque alguém disse que ela pertencia ali, mas porque o cotidiano a colocou exatamente onde fazia sentido estar. Ela passou a decidir coisas pequenas, escolher o cardápio da semana, opinar sobre horários, organizar o quarto de Lucas junto com ele. Coisas simples, mas cheias de significado. Lucas, por sua vez, mudou de forma quase imperceptível e profunda. Voltava a rir alto, chamava os amigos para casa, voltou a dormir com a porta aberta. Às vezes acordava no meio da noite e ia até a cozinha beber água, só para ter certeza de que alguém estava ali. E sempre havia. Eduardo observava tudo com um misto de gratidão e humildade. Não se via mais como o homem que salvou alguém. Pelo contrário, sabia que tinha sido salvo também. Certa tarde, enquanto ajudava Lucas com um trabalho da escola, o menino perguntou: "Pai, você acha que a gente vira família de verdade ou só parece?" Eduardo parou. "O que é família de verdade para você?" Lucas pensou. "É quando a gente pode errar e ninguém vai embora." Eduardo sentiu o coração apertar. "Então nós somos", respondeu. Na semana seguinte, Marina recebeu uma ligação do hospital. Ela havia sido aceita para um programa de estágio remunerado, um passo enorme, uma chance real de crescimento. Entrou em casa tremendo, segurando o telefone. "Aconteceu alguma coisa?" Eduardo perguntou, preocupado. "Aconteceu", ela respondeu, com os olhos marejados. "Algo bom." Ela contou tudo. Eduardo sorriu como quem recebe uma vitória pessoal. "Eu sabia", disse. "Sempre soube que você chegaria longe." "Eu só consegui porque tive apoio", Marina respondeu. "Porque alguém acreditou antes de mim." Naquela noite, eles conversaram longamente sobre futuro, sobre escolhas, sobre medos que ainda existiam. "Eu não quero que você fique por gratidão", Eduardo disse. "Nem por conforto." "Eu fico por escolha", Marina respondeu. "Todos os dias." O pedido não veio com joelhos no chão, nem discursos ensaiados. Veio numa manhã comum. Lucas estava na escola. Marina organizava papéis na mesa da sala. Eduardo entrou, sentou-se à frente dela e falou com calma. "Eu quero construir uma vida inteira com você. Não porque preciso, porque quero. Você aceita?" Marina sorriu com lágrimas nos olhos. "Eu já aceitei há muito tempo", respondeu. O casamento foi simples. Poucas pessoas, poucas palavras, muito significado. Lucas entrou levando as alianças, sério como se carregasse algo sagrado. Quando voltou para o banco, cochichou para Marina. "Agora você fica para sempre, né?" Ela se abaixou e respondeu. "Fico." Os anos passaram. A casa mudou de novo. Agora com novos barulhos, novas rotinas, novas histórias. Marina cresceu profissionalmente. Eduardo aprendeu a trabalhar menos e viver mais. Lucas virou adolescente, depois jovem, depois adulto. Mas nunca deixou de voltar. Sempre havia um almoço de domingo, um café demorado, um silêncio confortável. Certa tarde, já mais velho, Eduardo sentou-se no mesmo lugar onde, anos antes, tinha visto Marina brincando com crianças pela primeira vez. O jardim estava quieto. Marina sentou ao lado dele. "Você lembra daquele dia?" ela perguntou. "Lembro", ele respondeu. "Achei que minha vida tinha acabado." Ela segurou a mão dele. "E era só o começo." Eduardo sorriu. "Algumas pessoas entram na nossa vida sem pedir licença", disse. "Não para bagunçar, mas para ensinar a viver de novo." Eles ficaram ali em silêncio,
sem medo do futuro, sem saudade dolorida do passado, apenas presentes, porque no fim, família não nasce do sangue, nasce do cuidado repetido, da escolha diária, da coragem de ficar. E isso ninguém tira.